Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Hoje o som está tão bom, irmão Rodrigo, nosso coordenador, nosso técnico de som, que até eu estou estranhando do som. Estou olhando de vez em quando para cá, sim, porque fiquei feliz com o som hoje. Está o som realmente do pregador. Ah, se fosse pregador. 1 Samuel 7,12 diz assim o texto: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Orava e pensava numa mensagem esta noite para a igreja, e veio este texto e esta passagem sobre a pedra que Samuel colocou como monumento entre dois lugares, Sem e Mispá e Sem. Mispá, na Bíblia, significa torre de vigia. Sem, na Bíblia, significa rocha. Entre a torre de vigia e a rocha, o sacerdote, profeta e juiz Samuel erigiu um monumento a Deus. Colocou um altar de adoração e de comemoração. O que quero esta noite trazer para os irmãos é que a nossa vida, ela é de lutas, de desafios, de conquistas, de crises, de circunstâncias, de situações, de adversidades. Tudo isso faz parte da nossa vida. Se não houvesse estas adversidades, se não houvesse desafios, conquistas, nós não teríamos um caráter perfeito, amadurecido perante Deus. Deus nos coloca em teste, Deus nos coloca em prova, para que saibamos agradecer-lhe pelos benefícios recebidos. Samuel é um exemplo de alguém que é grato a Deus. Samuel é o exemplo daquele que adora a Deus e comemora as suas lutas e as suas vitórias. Quantas vezes o irmão e a irmã parou para colocar um monumento, colocar uma pedra como altar de gratidão, de adoração, de comemoração pelo que Deus tem feito na sua vida. Quase que a minoria das pessoas agradecem a Deus. É muito comum se ouvir na igreja alguém só pedindo. Pede-se emprego, pede-se oportunidades, pede-se saúde e pede sempre algo a Deus. Mas nem sempre nós encontramos irmãos dizendo: eu vim para agradecer a Deus o pedido que eu fiz. Nós recebemos uma casa e quando fizemos nela um monumento, um altar, um lugar de adoração e de agradecimento a Deus. É muito fácil todos nós reclamarmos, murmurarmos da situação que estamos vivendo. É muito fácil colocar a culpa do aumento da gasolina
em George Bush. É muito fácil atribuir a crise que os Estados Unidos e o mundo está vivendo hoje aos americanos, mas ninguém se lembra de comemorar, de agradecer, de adorar a Deus como fez Samuel. Samuel veio e colocou um monumento, colocou uma pedra. Os irmãos talvez acompanharam no Brasil a celebração dos 100 anos de imigração dos japoneses. E lá na cidade de Santos, eles colocaram um lugar bonito, ou seja, ali fizeram uma engenharia tão linda, com uma representatividade dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Quem olha para aquela imagem, não é uma estátua, é um negócio todo complicado, difícil, vermelho, mas que representa um monumento, que representa uma manifestação de gratidão, que representa algo do nosso sentimento de reconhecer a Deus pelo que Deus tem feito por nós. Você hoje parou e disse: até aqui nos ajudou o Senhor? A pedra que Samuel colocou significa Ebenezer. A palavra Ebenezer, entre a torre de vigia e a rocha, significa pedra de socorro, pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Você parou para lembrar que você está vivo porque Deus o ajudou? Você parou para pensar que está empregado, tem serviços, porque Deus o ajudou? Você parou para dizer a Deus: eu tenho fôlego, eu consigo respirar? Você conseguiu chegar até aqui porque Deus o ajudou até aqui. Faça como Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não seja um ingrato para com Deus. Não seja alguém que Deus só recebe pedidos. Eu imagino que lá no céu tem uma prateleira infinda. Não sei qual foi o marceneiro que fez a prateleira. E imagine quantas petições estão ali arquivadas e armazenadas. Inúmeras, porque a gente só sabe mandar pedido, só sabe mandar pedido. Aqui não é muito comum, pastor Otoniel, a gente perguntar assim: quantos precisam de orações? Sim, nós fazemos isto, mas não é muito comum. Mas no Brasil é muito comum se ouvir a igreja se manifestando, fazendo pedidos de oração. E eu dizia lá na igreja que pastoreava, que as irmãs do círculo de oração já estavam com calos nos joelhos, já estavam com as pernas tortas de vir orar e jejuar pela igreja, porque a igreja não queria orar, agora queria pedir. Quando a gente pegava o caderno e o livro de pedidos de oração, a gente ficava impressionado de ver quantos pedidos